Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, essa questão que a gente vai resolver hoje, na verdade, não é uma questão, são algumas questões, né? A questão pedindo diário de bordo é a questão que vai de 13 a 18 da seção 16.6 do livro do Stuart. Bom, aqui eu estou com o livro do Stuart, seção 16.6. Então, aqui de 13 até 18, o que ele pede? Ele pede para fazer uma correspondência entre as equações, tá vendo as equações paramétricas aqui, ó, e os gráficos identificados de 1 a 6. E justificar a sua resposta. Determine quais famílias de curva de grade tem U constante e quais tem V constante. Então, a gente vai fazer passo a passo. Então, primeiro a gente vai pegar essa 13 aqui, ó, essa equação vetorial aqui da 13, e ver qual desses aqui, né, se assemelha utilizando as curvas de grades para poder chegar a essa conclusão. Então, eu deixei aqui preparado, tá aqui, ó, o enunciado, tá aqui nessa página, tá vendo? É o mesmo enunciado, então vamos ver nessa 13 aqui qual desses gráficos vai ter a correspondência. Então aqui na 13, o que a gente tem? Eu fixei primeiro V igual a V0, então a equação vetorial ficou desse jeito aqui, tá vendo? Ficou como o V0 tá, vou colocar aqui em vermelho para destaque, peguei o V0 constante, tá vendo? Então, o que acontece? Eu fiquei com o quê? X igual a U, cosseno de V0 é uma constante, seno de V0 também é constante. Então, X e Y são retas no plano Z igual a V0. E se a gente fixar U igual a 0, o que a gente tem? A gente vai ficar com a função em V, aí eu fiquei aqui em V, aqui seno, cosseno, e aqui V. Então, aqui, ó, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, aqui, ó, simulam a circunferência. E aqui o V ele faz com que o Z ele fique livre para poder desmanchar essa circunferência, né? Então essa aqui é a equação da hélice. E aí quando a gente junta a equação dessas retas aqui com a hélice, a gente tem uma rampa. Como que a gente pode identificar isso? Seria essa correspondência 4 aqui, ó. Seria alguma coisa parecida com isso. Aí eu fui lá no GeoGebra e fiz o seguinte. Primeiro aqui, ó, a curva. Peguei a curva, aqui peguei o V0 constante, tá vendo? V0 constante. Então, que curva deu essa? E deixei, vamos deixar o V0, ó, tá vendo? São segmentos de reta, tá vendo? Aqui na animação, ó, são segmentos de reta, igual a gente identificou, quando o V era constante. Então, vamos pausar ele, deixar ele aqui quieto. E aqui a outra curva é quando a gente pegou o U constante. Então, deu a equação da hélice, tá vendo? Então, ó, se a gente pega aqui a equação da hélice, tá vendo? Vai dar hélice. Quando a gente junta as duas coisas, aqui tem um comando do GeoGebra que a gente pode desenhar a superfície, tá vendo? Onde o U e o V tá variando. Eu peguei o U aqui variando de 0 a π e o V de 0 a 2π. Então, deu exatamente essa superfície aqui, que é aquela rampa em espiral. Se a gente deixa as duas grades aqui trabalhando, a gente vê, ó, tá vendo? Essa aqui é as retas constantes e essa aqui é a espiral. Então, vai dar exatamente essa rampa aqui, ó, em espiral aqui a minha questão 13. Agora vamos para 14. Dando continuidade, aqui na questão 14, nós vamos fazer a mesma história, né? Vamos fixar o V igual a V0. Quando a gente faz isso, ou seja, quando o V for igual a V0, o X vai ficar U, tá vendo? Em função de U, o Y também. Se você pega o Y dividido por X, esse U vai cancelar e a gente vê que são equações de retas, tá vendo? Na verdade não são equações de retas, mas essas curvas aqui elas vão estar num plano vertical que passa através de Z. Por quê? Aqui quando você pega y dividido por x, vai ficar seno sobre cosseno, vai dar tangente de V0, ou seja, y igual a tangente de V0 vezes x, multiplicando cruzado aqui, ó. Quer dizer que essas curvas de grades estão nos planos verticais com essa carinha aqui, né, através do eixo Z. Como x e y são constantes múltiplo de u, que a gente pode observar aqui nas equações paramétricas, e o z vale o seno de u, então cada uma dessas curvas são ondas por causa do z, tá vendo?
Então, na verdade, eles estão no plano vertical, mas eles têm o formato do seno de U, tá vendo? E aqui, para fixar o U igual a o zero, então vai ficar dependendo de V aqui, né? O X e o Y, ou seja, são circunferências, tá vendo? O Z vai ser constante, então isso aqui vai fornecer círculos, tá vendo? Porque aqui é o raio, né? Dos círculos, módulo de U0 contido no plano horizontal. Por que no plano horizontal? Porque Z é constante, tá vendo? Z é igual a seno de U0. Então a gente pode ver isso aqui na figura 1. Só voltando aqui, ó, na figura 1 é exatamente esse formato aqui. Ó. Eu vou ter o quê? Eu vou ter esses círculos aqui e vou ter essas linhas verticais aqui. Então eu vou ter aqui na figura 1, eu vou ter os círculos aqui, né? E vou ter esses senos aqui, né, na verdade, né, o formato de um seno. Eu fui lá no GeoGebra também, fiz essa conta, mostrei para vocês aqui como é que seria essas curvas. Primeiro eu vou exibir como é que seria a curva para quando o V é constante, então deu isso aqui, tá vendo? Ou seja, eles são verticais, deixa eu tocar aqui para vocês verem, tá vendo? Elas sempre vai estar no plano, vai estar contido em plano, mas tem um formato de um seno. E aqui eu vou ter a outra curva, que são as circunferências. Essas circunferências elas vão ter o módulo do zero aqui, né? Então, se o zero é pequeno, tá vendo? Aí o zero vai aumentando. E aí, quando você coloca a superfície total, você vai ter exatamente aquela figura lá do 1 em algarismo romano, né? Ou seja, eu vou ter... Opa! Pessoal querendo o horário da prova. Então, aqui eu tenho a mesma figura lá, e aí estão as linhas de grades, né, a circunferência e o formato de um seno, né, só que contido num plano que corta o eixo do Z. Então, essa aqui é mais uma correspondência da 14. Agora vamos fazer a 15. Bom, dando continuidade, aqui na 15, a gente vai fazer a mesma história. Vamos fixar primeiro o V igual a V0. Então, se você fixa o V igual a V0, observe que o X ele vira constante, tá vendo? Ficou seno de V0. E o Y e o Z, quando você coloca constante aqui, fica o quê? Fica exatamente a equação que faz uma circunferência com esse raio aqui, ó. Fornece um círculo de raio exatamente módulo de 2, seno de 2V0. Ele está contido no planos paralelos ao eixo quem? YZ, que é onde que é gerada a minha circunferência. Planos dados por exatamente essas constantes aqui, quando o x vale exatamente essas constantes. Aqui, se você fixa o U igual ao zero, o que a gente vai ter? Você fixou o zero, então, quando você pega o y dividido por z, então isso aqui vai cancelar, você vai ficar com a tangente de u0. Então, significa que o z vai ser o quê? O z vai ser uma proporção de y, tá vendo? São retas com esse formato aqui, ó, no plano zy, que inclui, inclusive, o próprio eixo do x. E com isso a gente tem a figura dada aqui na questão 2. Essa aqui, ó. Então a gente vai ter essas circunferências aqui, ó. Essas circunferências aqui. E depois a gente vai ter essas espécies de curva aqui, né? Que vai estar contido no plano. Inclusive o próprio eixo inclusive o próprio eixo X ele vai estar contido aqui. Então, eu fui lá no GeoGebra também fiz essas curvas. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui a primeira curva aqui, ó. Essa aqui que eu mantive quem? Eu mantive o V constante, tá vendo? V igual a V0. Deu exatamente essas circunferências que vocês podem ver aí, ó, tá vendo? Contidas no plano ZY, né? Tá vendo? De módulo 2, o módulo da circunferência é o seno de 2V0, e aí de acordo com o valor de V0, por exemplo, quando o V0 vale 0, você está exatamente aqui, ó, o V0 vale 0, você está exatamente aqui, ou seja, não tem nada, né? Sumiu aqui, né? Aí depois o V0 vai aumentando um pouquinho, vai aumentando o raio da circunferência. A outra curva é essa aqui, tá vendo? Da espécie do infinito aqui, ó, que é exatamente aquela lá que a gente viu, aqui, ó. Essa curva que ela vem aqui por baixo, aqui, né? Vem aqui, as espécies do infinito aqui, né? Então, vamos voltar lá. Então tem essas curvas aqui, deixa eu soltar ela para vocês verem. Elas ficam fazendo isso aqui, tá vendo? Contido no plano.
E aí eu coloquei a superfície para vocês observarem, que é exatamente aquela superfície lá. Tá vendo? Vamos soltar aqui também essa outra curva de grade, tá vendo? Então, bem legal essa figurinha aqui. Gostei dela. Essa aqui a gente vai observar ela no item 2 lá do gráfico. Agora vamos para 16. Bom, aqui na questão 16, a gente tem as equações paramétricas da minha curva, então vamos analisar alguns valores para U constante. Vamos pegar uns casos diferenciados nessa questão 16, fica melhor a análise nesse contexto aqui. Primeiro eu vou pegar U igual a zero. Quando eu pegar U igual a zero, então vai sobrar isso aqui para x, ou seja, como aqui é um seno, vai zerar o y, tá vendo? E o z vai ficar isso aqui. Ou seja, eu vou ter uma circunferência com centro 3, 0 e 0, né, que aqui não tem nada, e o raio 1, né, porque aqui tem um cosseno, aqui tem um seno, então isso aqui no plano xz. Quando você pegar u igual a meio, vai zerar aqui também, né, porque 4 vezes π vezes meio também vai zerar o seno, ou seja, o y vai zerar, vai mudar aqui o centro da circunferência, mas a circunferência vai continuar no plano XZ, só que o raio dela agora vai ser meio, né? Quem que acompanha o seno e o cosseno. E por último, o U vai aumentando até chegar no U igual a 1. O que eu tenho com o U igual a 1? Eu vou zerar o X e o Y, né? 1 menos 1 aqui dá 0, e aqui vai sobrar Z igual a 3, porque aqui também vai zerar, o 3 vezes U aqui dá 3, isso aqui é um ponto. E isso significa que essas circunferências elas vão diminuindo vão diminuindo no raio até chegar nesse ponto aqui, ó, 003. Então, por exclusão, a figura é a figura 5. Vamos dar uma olhadinha na figura 5. Aqui, a figura 5, tá vendo? Eu começo aqui com essa circunferência maior aqui, tá vendo? Vou diminuindo a circunferência, vou diminuindo, tá vendo? Vou diminuindo até chegar aqui nesse ponto aqui, que é o ponto 3. Opa, 0 para x, 0 para y e 3 para z. Então vai diminuindo. E aí, por exclusão, as outras curvas de grades vão ser essas espirais aqui, ó. Eu fui lá no GeoGebra e fiz esse desenho também. Aqui, vamos dar uma olhada no GeoGebra. Que primeiro eu vou mostrar essa curva aqui, ó, quando você pega o V0 constante, eu vou ter essas espirais aqui, ó, vou deixar elas rodando aqui, tá vendo? Eu tenho essas espirais para V constante, depois eu tenho essas outras curvas aqui, que são para, vou só pausar aqui, tocar aqui, ó, essas outras curvas aqui que nem tá aparecendo, mas vai começar a aparecer agora, são essas circunferências, tá vendo? Até o z igual a 3 aqui, ó, chega aqui no 3, para e volta. Aqui passou um pouquinho por causa dos parâmetros que eu peguei a mais. E por fim eu tenho a superfície. Então a superfície dá essa espécie de cobra, né? E aí se eu deixo aqui as curvas de grades, tá vendo? Então é exatamente aquela figura dada lá na letra 5. Então agora nós vamos para a próxima questão. Bom, aqui na 17, eu tenho o x, o y e o z, dado com essas equações paramétricas, vou fixar o v igual a v0. Quando você faz isso, então aqui eu vou ter o z constante, tá vendo? Z vai ser seno ao cubo de v0. Então isso indica que as curvas de grade estão nos planos horizontais. Como que serão essas curvas de grade? O x vai ter essa expressão, o seno, o y vai ter essa expressão, essas expressões são chamadas de astróides. Quando você fixa o U igual a 0, o que você vai ter? Você vai ter o x dessa maneira, o y dessa maneira, aqui dá para cancelar, né? Quando você pega y sobre x, então você vai ficar com seno ao cubo de U0 sobre cosseno ao cubo de U0, vai ser tangente ao cubo de U0. Então significa que isso aqui são retas que elas estão no plano XY, que passa através do eixo do Z. Então, por exclusão, a figura que a gente vai ter essa característica vai ser essa figura 3 aqui, ó. Porque você vai ter essas retas aqui, tá vendo? Paralelas aqui. E você vai ter também essas curvas aqui, ó. Que vai ser paralelo ao plano aqui, o plano x, y, tá vendo? Um z constantes, então você vai ter essa espécie aqui de
digamos, de pipa, né? Para quem solta pipa, seria isso aqui. Eu desenhei lá no GeoGebra, vamos ver como é que ficou lá no GeoGebra. Primeiro eu vou mostrar essa curva aqui, ó. Vou mostrar essa curva, a primeira curva aqui, vamos lá. Essa curva aqui, vamos deixar ela, ó, tá vendo? Ela vai fazer daqui até cá, tá vendo? Depois a outra curva, que é o outro caso, vamos soltar ela também, tá vendo? Ela vai fazer esse outro lado. E aí a superfície em si vai ser essa aqui, tá vendo? Ou seja, eu tenho as curvas constantes, que são essas espécies aqui de as astroides, né? Aqui paralelo ao eixo, ao plano XY, né? Porque tem Z constante, e você vai ter essas outras curvas aqui que são contidas em planos, né? Fatiando através, né? Fatiando o plano XY, né? Fatiando o eixo do Z. Então essa figura aqui é o que a gente observa lá na minha terceira, tá vendo? Na minha terceira figura aqui. E por exclusão, a 18 aqui vai dar essa espécie de ampulheta aqui, né? Vamos só conferir como é que ficaria as curvas de grade para essa última questão. E para finalizar, a questão 18 aqui, por exclusão sobrou o item, para 18 sobrou o item, esse aqui, né? O item 6 para 18. Mas por que vai dar esse? Vamos fazer uma análise aqui na 18. O que eu tenho? Eu tenho aqui, vou mudar aqui para vermelho, eu tenho que o x, se você pegar o igual ao zero, constante, o que você tem? Se é constante, então significa que o z vai ser constante. Se o z é constante, então significa que as curvas vai estar no plano xy. Para cada valor de z igual ao zero, você vai ter curvas no plano, paralelo ao plano xy. Quando você pega x elevado ao quadrado mais y ao quadrado, que a gente descobre, porque isso aqui vale 1, a gente descobre que isso aqui dá uma circunferência com centro na origem e raio 1 menos o módulo de u0. Então, de acordo com o zero i aqui, o zero variando de 0 de menos 1 até 1, isso aqui é possível, né? Que isso aqui vai ficar um raio positivo. Então são círculos com raio valendo isso, e eles estão contidos nos planos horizontais. Se o V é igual a V0, o que a gente tem? A gente tem, novamente, substituindo, esse aqui pode cancelar com esse, pegando o y sobre x, eu tenho a tangente. Tangente, tá vendo? Seno de V0 dividido por cosseno de V0. Então significa que y igual a tangente de V0, que é constante, vezes x, então isso aqui são retas verticais nesses planos, né? Y igual a kx, o que nos leva a essa figura aqui, ó, a última que a gente tinha, essa aqui, né? Eu tenho aqui as retas, tá vendo? Dá para ver as retas e dá para ver também as circunferências aqui, né? Tem as circunferências aqui também. Então, lá no GeoGebra eu fiz também essa figura para a gente terminar. Aqui vou mostrar para vocês essa curva, tá vendo? Vou deixar o parâmetro aqui, quem está constante aqui é o V0. Então, aqui, ó, tá vendo o V0 variando. Aqui a outra curva que dava circunferência quando o zero era constante. Então, aqui estão as circunferências, tá vendo? E aqui, por fim, a minha superfície com as suas curvas de grade aqui variando na superfície. Beleza? Eu tentei ajeitar os parâmetros aqui de forma a fazer uma figura parecida com a do livro. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.